Aqui é o professor Alan e aqui faremos alguns exercícios, alguns exemplos envolvendo o conceito de potenciação e radiação. Então a gente vai resolver essa expressão numérica aqui. Então vamos lá ver como é que vai ficar isso. Eu vou repetir aqui e no primeiro momento tem gente que vê uma expressão assim e já fica assustado. Meu Deus do céu, o que é isso? É coisa do capeta, não sei o que. Calma, relaxa. Tudo que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, a gente vai usar aqui, mas uma coisa de cada vez. O que a gente tem que saber é que numa expressão numérica, a gente tem uma hierarquia para fazer aqui. Eu não posso sair resolvendo tudo que vem aqui na frente. Primeiro a gente elimina as potências e raízes na ordem que aparece. No segundo momento, as multiplicações e divisões. E por último, soma e subtração, ok? Então aqui, inicialmente apareceu o menos aqui. Muita gente pode equivocadamente achar que esse menos também está elevado a 4, mas não está. Eu vou fazer aqui no meio aqui da tela um exemplo só para a gente começar a resolver. Menos 2 elevado a 4 e aqui menos 2, entre parênteses, elevado a 4. Aqui você começa a entender a diferença de um para o outro. No primeiro momento aqui em cima, quem está elevado a 4? Apenas o 2. Aqui eu tenho uma operação de subtração. Aqui não. Quem está elevado a 4? Um número inteiro menos 2. Então aqui a gente mantém, porque eu não faço isso primeiro, eu faço primeiro a potência. 2 elevado a 4, 16. E aqui não. O menos também está elevado a uma potência par. E você já aprendeu que a potência par retorna para a gente sempre potências positivas. Não é isso? Com expoente par. Então aqui vai ficar mais 16. Ok? Então vamos lá resolver o nosso exercício. Então, repito aqui a subtração, que eu não faço agora. 2 elevado a 4, 16. Repete a operação. Raiz sexta de 1. Que número que eu elevo a 6 que dá 1? É o próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 também dá 1. Então deixa eu... 1 elevado a qualquer coisa, não é 1? Assim como raiz com qualquer índice de 1 vai ser 1. Mais 2 136avos elevado a zero. Nós já aprendemos isso também. Todo número não nulo elevado a zero é sempre igual a 1. Repete a operação, que é esse mais aqui. Agora eu vou fazer esse último parênteses aqui. Menos 1 elevado a zero. Independentemente do sinal, se está elevado a zero, vai ser 1 também. Todo número não nulo elevado a zero é 1. Pronto, já resolvemos aqui todas as potências do numerador. Vou fazer a mesma coisa no denominador. Aqui eu tenho outro menos 1 elevado a zero. Já sei que isso é 1. Agora aqui vai ficar mais. Menos 2 trezeavos elevado a zero. Isso também é igual a 1. Então, como é que vai ficar o nosso exercício? O que ficou no numerador? Menos 16 mais 1 mais 1 mais 1. Posso fazer isso aqui de uma vez. Menos 16 mais 1, menos 15. Menos 15 mais 1, menos 14. Menos 14 mais 1, menos 13. Ok? Repetindo aqui o que foi feito. Menos 16, 1 mais 1 mais 1, 3. Menos 16 mais 3, menos 13. E aqui, o que ficou? 1 mais 1 vai ficar quanto? Exatamente. Então aqui vai ficar 2. Não tem como simplificar. Logo, a nossa resposta segue menos 13 meios. Ok? Beleza. Agora vamos para o próximo exemplo. Só apagar isso. Vamos lá. Primeiramente, observa, resolve as potências. Taran, taran, taran. Mais uma dica. Nós aprendemos também as propriedades da potência. E para que elas existem? Justamente para simplificar a nossa vida. Perceba que se eu fosse resolver essas potências todas aqui, eu ficaria aqui meio complicado com tantas multiplicações aqui e divisões. Então, a princípio, o que eu vou fazer antes de eliminar as potências? Eu vou verificar, se eu posso usar uma propriedade aqui. Como eu vi que está tudo multiplicando aqui, talvez as propriedades de potência que nós estudamos, elas serão bastante úteis aqui. Então, eu vou fazer isso primeiro. Vou tentar para ver se vai facilitar a minha vida ou não. Então, esse 0,1 aqui,
Isso é uma potência de base 10. Que potência de base 10 que é essa? Só para você recordar. Olha aqui, ó. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, ok? 1/10, 1/10. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Lembraram aí das potências de base 10? Então, rapidamente aqui, a gente vai dar uma recatada aqui no conteúdo. Ó, 10 elevado a n é igual a 1. E aqui, o que vai acontecer? Se o n for um número inteiro positivo, a quantidade de zeros que você colocar aqui vai corresponder a esse n. Por exemplo, você vai colocar aqui n zeros de acordo com o expoente. Vamos fazer exemplos? 10 elevado a 2, coloca 1, coloca 2 zeros. 10 elevado a 3, você coloca 1 e coloca 3 zeros. Ou seja, a vírgula aqui no 1, aqui, ó, ela vai ser deslocada para a direita quantas casas decimais, né? Ou seja, quantas casas forem o n positivo. Agora, quando o n for negativo, 10 elevado a menos n, vai ser o contrário. Você vai pegar a vírgula e vai deslocar para a esquerda quantas casas for o n. Por exemplo, 10 elevado a menos 1, o que vai ser? Você vai andar uma casa para a esquerda. Pronto. 10 elevado a menos 2, duas casas decimais. 10 elevado a menos 3, 3 casas decimais e assim por diante. Ok? Então vamos lá reescrever todos aqueles números ali da minha expressão utilizando esse conceito, ou seja, potência de base 10. Como é que vai ficar? 0,1. Já aprendi. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Só que tudo isso aqui está elevado a quem? Está elevado a 4. Vezes, olha aqui, ó, eu tenho um número aqui que também é uma potência de base 10. Quantos zeros ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Vezes 10 elevado a menos 2. Ok? E aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho 10 que multiplica. O que é o 0,01? Aqui a vírgula andou para a esquerda, então o expoente negativo. Que potência de base 10 correspondente eu posso colocar aqui? 10 elevado a menos 2. Está tudo multiplicando aqui, não está? Então a gente pode usar aqui a técnica de cancelamento. Ó. Olha aqui para você ver. Isso aqui pode ser simplificado com isso. O que sobrou na minha expressão? Sobrou na minha expressão a seguinte fração. Potência de potência. O que a gente faz na potência de potência? A gente conserva a base e multiplica-se os expoentes. Menos 1 vezes 4, menos 4, que multiplica 10 elevado a 5, e aqui embaixo ficou o quê? Ficou 10. Agora, o que vai ser aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai resolver aqui o numerador. O que a gente tem para fazer no numerador? Multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz aqui? Vocês estão lembrando? Muito bem. A gente conserva a base e somam-se os expoentes. Menos 4 mais 5 vai ficar o quê? 1, não é isso? Como não tem necessidade de colocar o 1 aqui, a gente já sabe que quando não tem nada, o 1 está ali subentendido. Dividido por 10. Pronto. Simplificando aqui novamente. 10 dividido por 10, toda essa expressão aí vai ser igual a quem? 1 inteiro, ok? Vamos para um próximo exemplo. Qual é a metade de 4 elevado a 62? Então, que conta que eu tenho que fazer aqui? 4 elevado a 62. Tem que pensar na metade. O que é metade? Metade é dividir por 2, não é isso? Metade é dividir por 2. Aqui ocorre um equívoco bastante grande. A pessoa acha que para dividir só o 4 por 2 pode fazer isso. Ou seja, pega o 4, divide por 2, a resposta aqui, 2 elevado a 62. E não é. Aqui você tem uma divisão de potências, tá vendo? 4 elevado a 62 dividido por 2. É como se fosse o 1 aqui. Você tem divisão de potências, porém elas não têm a mesma base. Mas eu posso usar alguma propriedade do jeito aqui? Não. A gente aprendeu uma propriedade que é o quê? Que é essa aqui no cantinho, ó. A elevado a n dividido por A elevado a m. Conserva-se a base e subtrai expoente.
Então a gente só aplica essa propriedade aqui se as potências estiverem na mesma base. Mas a gente pode reescrever essa potência aqui. Ó. Por quê? O 4 eu consigo fatorar. O número 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado, correto? Então aqui, ó, onde tem o 4, eu coloquei 2 ao quadrado. Permanece lá o 62, dividido por 2. Agora aqui cai em outra propriedade das potências. Qual é essa propriedade? A elevado a n elevado a m. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 62, quanto que vai dar? 124, ok? Dividido por 2. Agora eu posso usar essa propriedade. A gente vai conservar a base aqui, que é 2, e fazer o que com o expoente? Lembrando que quando não tem nada, tem 1 aqui escondido. Então, 124 menos 1, 123. Resposta correta. Alternativa A, né? Aqui teve um equívoco. A, B, C, D. Alternativa D. Me perdoem. Vamos para o próximo exemplo. Tá vendo? Só aplicando as propriedades de potência, a gente conseguiu resolver aqui um montão de exercícios sem utilizar calculadora, sem precisar de nada. Só trabalhando o conceito das propriedades aqui de potência. E agora a gente vai começar para os radicais. Eu vou até fazer aqui um mais simples primeiro. Ó, vou fazer esse aqui. Aqui eu tenho o quê? Para resolver essa expressãozinha. Então eu tenho um produto de radicais de mesmo índice. Como é que a gente resolve um problema desse? Então vamos relembrar aqui, vamos recapitular as propriedades. Existe uma propriedade dos radicais que é essa aqui, ó. Multiplicação de radicais de mesmo índice. O que a gente faz aqui? Deixa eu colocar aqui que eu coloquei um índice errado. Multiplicação de radicais de mesmo índice. Se for o mesmo índice, nós vamos manter o radical, mantemos o índice e nós multiplicando aqui, ó, multiplicamos os radicandos, ficando aqui A vezes B. Então, nesse meu exercício aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu já vi aqui que o índice aqui é 10 e aqui o índice também é 10. Então, nós vamos manter o radical, que é 10 aqui o índice, né? Mantemos o índice. E nós vamos multiplicar aqui os radicandos. Então, vai ficar A3, B2 vezes A2, B3. Você tem um produto ali dentro da raiz que tem algumas coisas aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, eu não posso multiplicar o A com B, né? Não tem como fazer nada. Mas eu posso pensar no A com A aqui. A multiplicação, lembre-se que ela é comutativa e associativa. O que isso quer dizer? Comutativa porque a ordem aqui não importa. E associativa porque eu posso associar aqui quais fatores aqui que eu desejar. Então, eu vou fazer com A primeiro. Ó. Vou pegar esse A3 e vou multiplicar com A2. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente conserva a base e soma o expoente. 3 mais 2, 5. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com B. B2 vezes B3, 2 mais 3, 5 de novo. Então, eu fiquei com o radical assim. Raiz décima de A5 vezes B5. A princípio, a gente pode até pensar que essa seria a resposta final. Mas existe uma outra propriedade aqui que a gente pode aplicar aqui, que é essa aqui, ó. Se eu tenho um radical, tá? Elevado o mesmo expoente aqui do índice. Se aqui, ó, o A for um número positivo, a gente pode simplificar isso aqui, ficando A. Mas como assim simplificar? Não entendi. Eu posso dividir esse índice e esse número aqui por um mesmo número qualquer. Exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um índice N e aqui eu tenho uma potência aqui dentro, por exemplo, com índice M. Eu posso chegar aqui e dividir isso por P e isso aqui por P, que eu vou continuar mantendo o índice, vou continuar mantendo o radical, não vou mudar nada, só vou simplificar. Do jeito que está aqui, o que pode ser feito? Ó, eu posso reescrever esse radical que eu tenho aqui. Aqui vai ser 10, aqui eu vou colocar A vezes B elevado à quinta potência. Só você lembrar também das propriedades de potência aqui. E agora eu vou utilizar esse conceito que a gente acabou de aprender aqui. Então eu vou simplificar aqui, ó, por 5. Dividindo por 5 vai ficar 2. Por 5 fica 1. Então qual que é a resolução aqui final? Qual que é a nossa resposta?
Aqui o índice era 10, ficou 2. Eu não preciso escrever 2 aqui, né? Aqui está subentendido que é uma raiz quadrada. E aqui ficou a vezes b elevado a 1, que é o próprio quê? AB. Então, esse é o resultado dessa expressão toda que a gente está fazendo aí em cima. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ó, aqui eu tenho uma multiplicação, só que eu não tenho o mesmo índice e não existe propriedade para multiplicação de potência de radicais de mesmo índice. Então, aqui o que a gente tem que fazer? Aqui o conceito aqui é como se fosse somar frações. Eu posso somar uma fração assim, ó, 2 terços mais 1/5. A gente não pode somar frações com denominadores diferentes, né? Por exemplo, vou conservar o quê? Não tem nada dividido igual aqui. Então, o procedimento é a gente reescrever essas frações utilizando frações equivalentes. Então, a gente pega o menor múltiplo comum aqui de 3 e 5, que vai ser 15. E agora a gente reescreve. Qual que vai ser o procedimento? Você vai pegar aqui ó, o 15 e vai dividir por 3. 15 por 3 dá quanto? 5, não é isso? E o resultado você multiplica por 2. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. De forma análoga, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Agora as frações estão repartidas em partes iguais, nós podemos somá-las. Conserva o denominador e somam-se os numeradores. Pronto. Lembrou como é que a gente faz isso aqui? Ah, que bom. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui nos radicais. Nós vamos transformá-los em radicais de mesmo índice. Então o que a gente vai fazer a princípio? Eu vou até fazer um exemplozinho mais simples aqui para a gente pegar esse aqui, tá bom? Por exemplo, ó, eu tenho aqui raiz cúbica de A vezes raiz quadrada de B elevado a 3. Então, eu não me preocupo com o que está aqui dentro, só me preocupo com os índices. Quem que é o índice que está aqui escondido? Aqui escondido nós temos o índice 2, é isso que é uma raiz quadrada. Então, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Ó, eu vou manter aqui um radical e o meu novo índice desses novos radicais aqui vai ser o MMC de 2 e 3, beleza? Qual que é o mínimo de comum de 2 e 3? Como eles não têm divisor comum, o MMC vai ser 6. Então, meu novo índice é 6. Agora eu vou conservar apenas a base. Ó. Aqui tem umzinho aqui, não precisa escrever, mas é como se tivesse aqui o quê? O A. E aqui eu tenho B3, mas eu vou colocar só a base, que é B. Agora eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos com as frações. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1 que está aqui, 2. Então, vou repetir o que eu fiz. Ó, peguei esse, dividi por esse e o resultado multipliquei por esse. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Agora eu tenho o mesmo índice aqui, a gente pode usar a propriedade. Mantém o índice e multiplicam-se os radicandos, ok? Beleza, agora vamos aprender, vamos utilizar isso aqui que a gente aprendeu no meu exercício. Então, multiplicação, radicais com índices diferentes, já aprendi como é que eu vou fazer. Então, qual que é o primeiro momento? O primeiro momento aqui vai ser reescrever os radicais. E agora eu vou calcular o MMC de 12 e 6. Como 12 é um múltiplo comum de 6, ele é o nosso MMC. Então, 12 vai ser o meu novo índice. E agora a gente vai repetir todos os fatores, né, os radicandos aqui. Lembrando que é só pega a base. Então, x vezes y e aqui x vezes y. Então, vou fazer 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 7, 7. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 6, 6. Agora aqui, ó. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 3, 6. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 2, 4. Agora a gente tem uma multiplicação com radicais de mesmo índice. Eu vou conservar o meu radical com o meu índice aqui. E eu vou multiplicar os radicandos. Então, vai ficar essa seguinte operação. Aqui a gente já fez um exemplo parecido com esse. O que dá para a gente multiplicar aqui nesse produto? Ó, x com x, não é isso? Então, ficou lá
x7 vezes x6. Então, eu vou conservar a base e somar o expoente, ficando o quê? 7 mais 6, 13. Agora o y. y6 vezes y4. O que sobrou lá? Conserva a base e soma. Ficou? x10. O que pode ser feito aqui agora? Será que essa é a forma mais simples? Sempre quando a gente tem um expoente aqui igual ou maior do que o índice, a gente pode extrair alguma coisa aqui de dentro. Só vou reescrever para você identificar isso, ok? Então vamos fazer aqui, ó, um paralelozinho aqui. Ó, raiz com índice 12 de x12 vezes x vezes y10. Usando aquela propriedade que a gente já comentou aqui, eu posso extrair esse x aqui de dentro da raiz. Então, quem é que sai para fora da raiz? O x vem para fora da raiz, permanecendo aqui o índice 12 para os demais aqui dentro. Ficando x que multiplica quem? y10, ok? Então, essa aqui vai ser a resposta final. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse aqui, ó? Vamos lá, me ajuda? Você já está ficando craque aí, tá? Então vamos lá. A princípio eu tenho uma expressãozinha também, mas aqui eu tenho um produto de quê? De radicais com índice diferente. Mas apareceu alguma coisa estranha aqui, ó. Apareceu alguma coisa estranha. O que tem de estranho aqui? O que tem de estranho aqui? Olha, eu tenho uma raiz de raiz ali. Então, como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui porque estava. Vamos relembrar. Raiz enésima de raiz enésima de A, por exemplo. Tem uma propriedade dos radicais que fala sempre quando a gente tem raiz de raiz, a gente vai multiplicar. Você conserva o radicando e multiplica os índices, ficando aqui n vezes m, ok? Então, eu vou aplicar essa propriedadezinha ali nesse radical aqui, mantendo o que não for para fazer agora em relação a essa propriedade. Então, vamos fazer isso. Ó, aqui vai ficar raiz oitava de 12, que multiplica, olha para você ver, raiz quarta de raiz de 10. Então, a gente vai conservar o radicando, que é 10, e vai multiplicar os índices. Aqui tem um 2zinho escondido. Então, 4 vezes 2, 8. E aqui vai ficar o quê? Ó? Raiz de raiz de raiz de 3. Mesma coisa. Nós vamos conservar ali o radicando, que é 3, e multiplicar os índices. 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser o quê? Raiz oitava disso. Beleza? E aqui agora, nós vamos conservar, né? Vamos usar outra propriedade aqui dos radicais. Ó, multiplicação de radicais de mesmo índice. Você já aprendeu isso. Conserva-se o radical, né, o índice, e multiplica o radicando. Então, vai ficar 12 vezes 10, que é quanto? 120. Tudo isso sobre quem? Raiz oitava de 3. E agora, o que pode ser feito? Eu tenho raiz oitava de 120 dividido por raiz oitava de 3. Eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice. Mais uma vez, eu posso utilizar a propriedade. Conservo o radical, mantendo o índice, e a gente divide os radicandos, ficando 120 sobre 3. Então, quanto que é 120 sobre 3? Muito bem. Então, ficou raiz oitava de 40. Perceba que eu não posso utilizar aqui, não posso simplificar. A fatoração do 40, ó, 40, se a gente fatorar, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, dá 1. Então, aqui fica 2 ao cubo vezes 5. Eu não consigo extrair ninguém daqui de dentro. Então, raiz oitava de 40 é a nossa resposta final, ok? Espero que esses exemplos tenham dado uma clareada aí em relação a como que eu utilizo, né, as propriedades das potências e dos radicais, ok? Até
até o nosso próximo vídeo.